Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, para falar para você hoje a respeito de workflow de processos no ERP. Pergunte-se, quantas telas você tem de abrir no seu ERP para executar o seu processo? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e hoje nós vamos falar a respeito de workflow no ERP. Os ERPs, sobretudo os mais antigos, os mais tradicionais, possuem aquela característica de ser modularizados e integrados. Você tem o módulo de compras, o módulo de faturamento, o módulo financeiro, o módulo de produção. Essa foi uma ótima ideia nos anos 90, mas que está superada. Hoje não se fala mais em módulos. Você pensa em respeito a processos. Quando você vai falar, por exemplo, de um processo de compras, ele perpassa várias áreas da empresa e vários módulos do ERP. Se você está numa indústria, por exemplo, o seu processo de compras começa no momento da programação da produção, quando o sistema vai projetar a necessidade de matérias-primas. Depois passa por compras especificamente, mas chega em logística, chega no financeiro, chega no fiscal, na contabilidade. Uma série de atividades são desempenhadas em softwares que têm que compartilhar a informação e que num ERP tradicional está modularizado. Essa tela aqui faz isso, essa tela aqui faz isso, esse usuário entra nesse módulo, depois o outro usuário entra em outro módulo. Numa gestão de processos, você faz essa mesma operação em linha reta. E o treinamento é muito mais fácil, porque no processo tradicional de ERP, você tem que dar um treinamento para o usuário dizendo assim: entre no módulo de compras, clique em requisições, vá em requisições de consumo, escolha a opção 477. É um processo burocrático, é um processo que leva tempo para o usuário aprender, é um processo que leva o usuário a cometer erros de digitação, erros de atenção, e é um processo que a cada passo está sujeito a erro. Num processo gerido conforme a necessidade do usuário, você dá um nome para o processo, você vai dizer, por exemplo, solicitação de compras, ele digita lá solicitação de compras e já aparece exatamente o que ele tem que fazer. Quando você parametriza o processo, o sistema já sabe quem é o usuário, o que ele está fazendo, qual é o centro de custo dele, o que ele está fazendo repercute em qual vai ser a conta contábil. Então você consegue encaminhar o processo todo desde o princípio. Na origem, você já estabelece quais serão os próximos passos. Quando o usuário executa a tarefa dele, isso gera uma atividade para um outro usuário que vai ser notificado no próximo passo e vai tomar a sua ação também numa tela que está direcionada para a execução do seu processo. Isso torna a compreensão do ERP muito mais fácil e você não precisa dar um treinamento para o usuário para ele usar o ERP. Você dá um treinamento para o usuário executar o processo. E quando o processo muda, você modifica a interface, modifica a parametrização e não precisa dar um novo treinamento para o usuário. Essa é uma tendência, isso vai ser cada vez mais importante para os usuários e para as empresas, e você tem que cobrar do seu fornecedor de ERP que apresente para você uma solução para a gestão dos processos. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e se você tiver alguma coisa para falar a respeito desse assunto, vamos trocar ideias. Até mais!